Olá, essa semana mais um Raio X Econômico. Meu nome é Renan Pieri e hoje eu vou falar com a Luciane Yang. A Luciane é doutora em Economia pela ESP-FGV, é professora assistente 3 e coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do INSPER. Ela foi coordenadora da graduação em Economia por 7 anos no INSPER. É pesquisadora na área de Análise Econômica do Direito. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra para mim. A honra é minha, com certeza. Luciana, só uma curiosidade para começar. Eu tava procurando seu Lattes, aí eu busquei Luciana Yang e não achei nada. Aí, quando eu te achei, o nome era Yang Luktai. Qual é o nome que você considera e como as pessoas próximas te chamam? É o nome dos documentos, né? Então, assim, quem já teve que comprar uma passagem para mim, quem já teve que, né, me colocar numa banca, já sabe desse segredinho, né? Na verdade, assim, nos documentos, tá só como Yang Luktai, né? Então, que é o nome de documentos mesmo, porque eu nasci em Hong Kong, eu vim pro Brasil, enfim, com 3 anos, mas desde os meus 3 anos e meio que eu tô no Brasil, que as pessoas me conhecem como Luciana, e eu adotei, assim, o nome. Aí, assim, poderia ter até relacionado até a questão de direito, poderia eventualmente até trocar o nome, existe essa possibilidade. Mas daria tanto problema, teria que ficar carregando documento antigo, documento novo, né? Aí para provar que eu sou eu. Então, deixa para lá para as pessoas que precisam. Às vezes eu esqueço, né? Então, tipo, às vezes a pessoa compra uma passagem para mim ou no navio, aí compra a Luciana, aí putz, aí ferrou, aí a passagem, né, já perdeu. Mas fora isso, assim, não tem me causado muito problema. O Lattes mesmo permite que você identifique, né, os textos de sua autoria com diferentes escritas, pensando no pessoal que casa, muda o nome, não sei o que e tal, mas enfim. Então, o nome oficial é Yang Luktai, mas todo mundo, né, eu também me abracei o nome Luciana. Ótimo. Ainda sobre a sua história, o teu pai tem uma história incrível de imigração por conta da ditadura na China. Inclusive, você podia comentar do livro. Você acha que Olha, isso te levou a defender posições mais liberais de maneira mais forte? nossa, que pergunta interessante essa, Renan. Com certeza, né? Assim, a história do meu pai é uma história que é bem forte mesmo, né? Ele sofreu muito, o pai dele foi fuzilado, né? A família foi torturada. Ele passou 7 anos em campo de trabalho forçado. Ele teve N tentativas, né, de fugir da China para Hong Kong, que na época era uma colônia britânica, e até que lá na enésima vez ele conseguiu. E aí tem o livro dele. Se você tivesse me falado que você ia perguntar, eu trazer o livro para mostrar. Mas enfim, o livro dele está à venda na Amazon, né? Ways of the Blue River. Depois eventualmente eu posso passar a dica, e que é uma autobiografia pesada, tá? Já vou avisar, é bem pesado, que é uma autobiografia que ele escreveu em chinês mesmo, né? E depois foi traduzido para um professor sinólogo canadense, para o inglês, e na verdade a gente já está até com ele, a tradução para o português já pronta também, precisamos só, né, lançar a edição, né? E assim, desde pequeno, que assim, ele é uma pessoa que sofreu muito, né? Até hoje, assim, pessoalmente, ele é uma pessoa que é muito ligada na política chinesa, né? Então, para ele, assim, realmente foi assim um drama da vida dele, assim, né? A questão do comunismo. Perdeu família, perdeu a juventude. O sonho dele era, né, estudar fora, fazer um PhD, né? E todos esses sonhos foram acabados por conta da Revolução Comunista Chinesa, né? Que, enfim, aconteceu quando ele era jovem, bem na idade em que ele devia estar estudando, devia estar fazendo faculdade. E claro que ele passa, e ele é uma pessoa muito tradicionalista, então nós tivemos na nossa família uma educação muito tradicional, né? A gente manteve a cultura, o idioma, e a gente sabe, desde pequeno a gente ouve, né? E a questão é que não é só o meu pai, né? O meu pai é uma história, assim, super trágica, mas no Brasil, na comunidade chinesa do Brasil, a gente ouve N histórias. E assim, meu pai é só mais uma história das literalmente milhões, se não bilhões, né, de histórias que aconteceram, né, de pessoas que sobreviveram, que fugiram, né, meu pai fugiu no barquinho de um pescador. A gente tem a comadre, né, dos meus pais, que inclusive mora aqui em São Paulo, ela fugiu nadando, né, assim, saiu da China e nadou e atravessou o estreito para ir para Hong Kong. Eu penso assim, desesperado para sair daquele regime que matou literalmente milhões de pessoas, né? A história está muito subcontada. E assim, depois que você ouve tantas pessoas repetindo tanta coisa, e claro que assim, que meu pai acaba lendo livros, né, acessando mídia, que não é o mainstream, que o mainstream não conhece muito, que está muito dentro do chinês,
a gente se pergunta, né? Assim, não é possível, né? Tem alguma coisa de errado. E a gente vai estudar, e aí combinado. Eu não fiz economia por conta disso, não, tá? Mas, assim, depois, né, na verdade, eu juntei essas duas coisas, a questão pessoal, né, convicções pessoais, né? Mais com os estudos, né, empíricos, enfim, da nossa pesquisa, anos mais tarde, lá no mestrado, né? E no doutorado mais ainda, enfim. É isso aí. Você acha que as pessoas escondem hoje um pouco o que acontece na China? É, lógico, é uma ditadura, mas eu digo, a gente não tem a real noção do que rola lá hoje? Eu acho muito difícil. É um sistema assim muito, muito, muito controlado, né? Muito fechado. Então, assim, as pessoas as coisas em Hong Kong têm mudado um pouco, mas na China, né? As pessoas evitam falar sobre isso, porque no final das contas, né, Renan, as pessoas precisam sobreviver, né? E aí a Claro. China está numa situação que o governo sabe muito bem, né? Que assim, você tem um grupo de pessoas, não é a maioria, tá? Assim, a minoria que mora nas grandes cidades, Shanghai, eventualmente Beijing, uma outra cidade que cresceu bastante também. Você tem lá um grupo de pessoas que se deu muito bem. A gente tem que, né, dizer que, com relação a regras econômicas, você tem um incentivo para empreender, para exportar. Putz, o subsídio, o apoio que você vai ter para exportar, né, é gigante, né? Então, assim, você tem de tudo. Se você quiser trabalhar, né? E o povo chinês, o povo tradicional chinês, aquele cara que trabalha 365 dias por ano, né? Talvez tirando o ano novo chinês, que é o único momento que eles param. Mas eles trabalham pra caramba, e se você eventualmente, né, mostrar um projeto de querer exportar, né, aí o governo vai te ajudar, né? E aí, se você já tiver um sucesso, assim, né? Então, tem um grupo que acabou sendo favorecido, que é hoje a elite, né, econômica. Poxa, assim, por enquanto, esses grupos de pessoas querem mais viver sua vida, né? Que bom que a vida material melhorou, né? Assim, muitos podem agora finalmente comprar seu próprio imóvel, um carrinho, colocar o filho eventualmente numa boa escola, né? Então, claro que as pessoas assim, evitam ao máximo, já sabem que o regime é bastante repressor em termos políticos. Você precisa sobreviver, você não vai ficar levantando bandeira toda hora, né? Assim, nem todo Sim. mundo está disposto a A fazer vida é isso. mais do Aí que não. isso também, né? Exatamente. Então, aí as pessoas tentam ao máximo, né, fingir que levar, assim, elas aprenderam a viver daquele jeito, né, sem a liberdade de expressão, sem poder viajar para onde eles querem, né, sem pedir autorização para o governo. Mas, né, você tem lá um grupo de pessoas que eventualmente é mais idealistas, os jovens, né, que acho que a função do jovem na humanidade é isso, né, protestar contra aquilo que não está legal. Também na área rural, as coisas estão mais pesadas, né? Quer dizer, assim, ali o povo não tá tão bem materialmente. Aí vai tentar reclamar, né? Hong Kong, que sempre viveu num mundo mais liberal. Aí, de repente, você quer começar a restringir a liberdade? Lógico que as pessoas não estão acostumadas. Aí vai ter mais manifestação, né? Mas tem muita coisa que certamente, né? Acho que até economistas, né, sabem que a gente fica sempre com o pé atrás com as informações, dados que vêm da China, porque de fato a gente não tem, a gente não sabe, né? O que afinal de contas, realmente como é produzida, né? Aquela salsicha lá dos dados chineses, das informações chinesas, né? Um país que só tem um único partido, né? Que tudo é absolutamente controlado por esse partido, é meio difícil acreditar que realmente que seja tudo tão transparente assim, né? Tem uma linha, alguns economistas, uma linha mais desenvolvimentista aqui no Brasil, que olham para a China como se fosse o melhor cenário que a gente poderia seguir em termos de política Uhum, pública. Eu vou te uhum, perguntar, que tipo de instituições a gente poderia adotar, que os chineses uhum, adotam, e o que faz uhum. sentido dessa conversa, na sua Muito opinião? legal. Bom, a gente, no nosso curso aí da Introdução de Análise Econômica do Direito, a gente tem curso lá da Acemoglu, né? De Douglas North e tal. E aí, assim, eu sempre uso, e é uma coisa assim que o próprio Acemoglu e o Robson mostram, né, no One Nation Fields, em outros papers também, né? É a combinação de instituições que sejam políticas e instituições que sejam econômicas, tá? Então, a China hoje é um exemplo em que você tem instituições econômicas que são consideradas inclusivas, que de uma certa maneira, de maneira geral, tá? Sempre, nunca dá para a gente, né, generalizar 100%, mas assim, de maneira geral, né, incentivam, né, de uma certa maneira, a questão do investimento, do empreendedorismo, né, como eu falei, você quer, né, exportar e você apresenta um projeto legal, eventualmente tem muita chance de você conseguir, né, algum tipo de apoio, né, do Estado. Só que, por outro lado, como o Seguro e Robinson já mostram, precisaria ter uma combinação de instituições
políticas também inclusivas. E aí a gente não tem. Zero, né? Zero, zero, zero. E a tendência, na verdade, tem sido assim, até de regressão, sabe? Se a gente pegar os últimos 10 anos, 15 anos, você vê que, na verdade, o sistema político chinês está, na verdade, cada vez mais controlador em termos da política. Não estou falando em termos econômicos, né? Então, passaram uma lei que, né, o presidente Xi Jinping vai poder, basicamente, né, ficar no poder até o fim da vida, praticamente, né? Passou-se a lei, né, com o Congresso lá, que é com 100% do partido do PCC, do Partido Comunista Chinês. Então, em termos de regras, de instituições políticas, é completamente não inclusivo. Já as econômicas, eu acho que temos exemplos, né, de adotar, de incentivar o empreendedorismo, investir na infraestrutura, né, quando quer, né, o Partido Comunista, né, investe muito em infraestrutura, pune políticos que são corruptos, né? Tem uma discussão aí que, na verdade, eles punem sempre quem eles querem punir. Mas, enfim, né? Eventualmente a punição é até, né, bem rigorosa. Eu acho que a gente pode filtrar, né, para esses exemplos. Instituições econômicas que incentivem empreendedorismo, investimento. Uma coisa, assim, eu como economista sempre tenho muito medo de falar em cultura, né? Assim, eu acho que a grande lição dos institucionalistas é que cultura é importante, mas não é determinista. Mas por outro lado, a China, a cultura milenar chinesa, ela tem algumas coisas que, vamos dizer assim, já favorecem. Primeiro, poupança. Né? Então, o povo oriental, os japoneses, coreanos, chineses, né, de uma maneira geral, já poupam muito por conta de questões históricas. São países que sempre vivenciaram muitas guerras, muita guerra civil, né, imperador aquele. Assim, as pessoas guardam dinheiro porque não sabem como é que vai ser amanhã. Isso é uma coisa que o brasileiro faz muito mal e a macroeconomia, né, sofre pra caramba por conta disso. E a segunda questão, que é de fato assim, e eu tô falando assim, você tá me fazendo esse monte de pergunta, mas aí, para quem não me conhece bem, assim, eu me considero hoje muito mais brasileira do que chinesa, né? Sou uma brasileira que teve muita influência chinesa. Eu tô aproveitando aqui a tua origem, da tua família e a tua formação em economia institucional. Eu tô aproveitando as duas coisas. Pois é. Então, assim, aí, quando eu falo isso tudo, eu tô falando mais como brasileira, tá? Não tô assim, como pesquisadora brasileira. também. Exato, como pesquisadora. Então, eu falei da questão da poupança e a segunda questão é a questão da educação. Eu acho, sinceramente, que o Brasil, até hoje, só fala que a educação é importante da boca para fora. A gente só fala da boca para fora. Porque, de fato, as famílias não valorizam a educação. A política é muito menos, não precisa nem falar, todo mundo está cansado, careca de saber isso. Não existe uma valorização efetiva, é só da boca para fora. Porque todo mundo sabe que, no fundo, é isso mesmo. Agora, vai na hora do vamos ver, né, entre investir numa boa educação e passar férias todos os dias em tal lugar. A família vai passar férias em todos os dias em tal lugar. Né? Então, para nós brasileiros, a gente falta muito isso. E por que eu estou falando isso? Porque tanto a questão da poupança quanto a questão da educação, eles não precisam mais do empurrão institucional. A gente precisa. A gente precisa. Nós precisamos de políticas, de regras muito claras de incentivo à poupança, educação financeira, investimento, né? Quer dizer, você não precisa ensinar a família chinesa que educação é importante. Exatamente. Eles já vão fazer sozinhos. Exatamente. Tá. Você não precisa nem gastar muita política em cima disso. Você precisa gastar política de manter o sistema educacional funcionando, né? Entendi. Mas o fato da sociedade efetivamente valorizar a educação já é, assim, alguns passos à frente da gente, que a gente vai ter que fazer um esforço, né? Então, isso, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, esquece, porque talvez, né, não existe nenhuma política muito clara deles com relação a isso, mas é porque eles já estão à frente, né? E a questão econômica que eu já falei aqui. Tá ótimo. Você contribui com algumas instituições que defendem o liberalismo. Já vi você dando palestras, cursos, etc. Eu queria te perguntar o que é o liberalismo para você e como a gente faz para não cair numa defesa, às vezes, muito dura ou até mesmo ingênua de um ponto de vista. Quero dizer, geralmente você tem que olhar para a realidade antes de tomar a decisão sobre algum assunto. Né? É verdade. Olha, assim, eu tenho pensado muito sobre isso este ano, sabe? Por conta aí da Covid e tal. Porque, assim, eu acho que diversas ideologias, e principalmente essa, eu estou chamando de ideologia de correntes de pensamento, né? Vamos dizer assim. Eu acho que diversas correntes de pensamento estão sendo colocadas a teste, né? No que elas realmente significam. Só para te dar uma ideia, inclusive eu estava falando sobre isso com meu marido esses dias, né?
tem um grupo de WhatsApp que a gente que é um grupo de, né, de pessoas que se consideram liberais, né? Então, assim, eu nem participo muito, o pessoal fala muito e tal, né? E, assim, eu não me considero a pessoa mais liberal de todas, não, tá? Porque, afinal de contas, eu dou aula de política pública, né? Eu dou aula de direito, né? Então, eu vejo um papel do Estado. Eu certamente estou muito longe dos austríacos, né? Que vem um papel mínimo do Estado. Eu acho que o papel tem mais... O Estado tem mais papel do que eles querem assumir, né? Eles dizem que a interferência do Estado acaba sendo pior. Mas, enfim, eu sou muito pragmática nessa hora. Então, eu acho que, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, né, a gente precisa do Estado para diversas coisas, né? Tem uma piada que eu gosto muito, que eu acho que fala que é muito isso, né? Que o comunista acredita que todo mundo é mais inteligente do que realmente é. Não, o contrário. O liberal acha que todo mundo é mais inteligente do que realmente é, e o comunista acha que todo mundo é mais idiota, né? Precisa da tutela do Estado do que as pessoas realmente são. Né? Eu acho que alguma coisa ali no meio talvez seja verdade. As pessoas nem são tão inteligentes quanto ultraliberais acham, né? Todo mundo sabe o que é melhor para si mesmo, o que é melhor para todo mundo, né? Não precisa do Estado, né? E também não são que nem, né, idiotas que nem o pessoal comunista que precisa do Estado, né, para dizer o que é melhor para você, considera, tá? Então, assim, eu estava falando, assim, nesse grupo que é supostamente liberal, tem aí umas 100 pessoas, né? Você vê, assim, posições muito díspares com relação às políticas que estão sendo adotadas. E aí você fala, nossa, o fulano de tal é mais liberal do que o ciclano? Será que o ciclano é mais liberal do que eu, né? Eu sou mais liberal. Assim, dentro de uma questão, por exemplo, começou com a questão de isolamento, né? Então, eu conheço pessoas que, desde o início, foram contra o isolamento, né? Vocês vão matar a economia, né? Não sei o quê, né? Poxa, mas não vai ter contaminação? Não, a perda com contaminação é muito menor. E aí, Renan, nós que somos economistas, a gente sabe que tem trabalhos empíricos mostrando uma coisa e mostrando outra, né? Provando um lado e provando o outro. Tem trabalhos empíricos provando que o isolamento gerou muito mais benefícios do que se tivesse aberto completamente. E até hoje estão tentando provar isso, né? E também tem trabalhos empíricos mostrando que o custo do isolamento foi um absurdo, né? Que o quanto que se perdeu em termos de emprego, renda, muito mais do que compensaria o bem-estar da saúde, né? Então, assim, tem trabalho para tudo quanto é lado. Agora vem a bendita da questão da vacina, né? E aí, assim, ainda tem outro... Como sempre, né? Tem questões políticas no meio e a discussão fica muito mais complicada, né? Então, essa pergunta que você está me falando, assim, de o que é ser liberal, eu juro para você que eu não sei. Porque eu acho assim, Também que não. isso é... Pois é. Eu sempre achei que eu fosse, até eu escutar o pessoal da escola austríaca. Eu falei, não, isso aí não. Não, mas aí também você pegou o extremo, né? Assim, pior do que eles é meio difícil. Mas, assim, eu acho que se a gente pudesse generalizar, acho que da mesma maneira também que não deve ter um socialismo único, comunismo único, né? Eu acho que um papel do liberal, talvez, que seja comum a todos eles, é uma desconfiança do Estado. A gente não confia tanto assim quanto aquelas pessoas que pregam, né, um planejador e tal. E assim, a gente, né, e agora eu, depois que comecei mais ainda a frequentar Brasília, conhecer o pessoal que está um pouquinho, a gente perde muita esperança com, né, esse Estado. Porque esse Estado não é de iluministas, né? Não. É de gente, assim, muito mal formada. Então, esses caras vão criar políticas que vão dizer para mim, né, o que eu vou fazer? Me desculpa, mas a minha arrogância, né, de pesquisadora, eu fico com o pé atrás. Eu não vou ficar discutindo, né, questões médicas, não sei o que lá. Agora, políticas econômicas, políticas eventualmente até sociais, né? Sinceramente, tem coisas assim que eu acho que talvez isso seja pegar do liberal, desde o liberal mais, né, fraquinho até o ultraliberal, a gente desconfia do Estado. A gente não acredita, a gente, né, não acha que tudo que vem do Estado realmente vai ser salvação, vai resolver os nossos problemas, ou na economia, né, vai resolver todas as falhas de mercado de maneira perfeita. Não, talvez não, né? Aí quanto que você diverge, que você acha que ele não vai ser capaz de resolver as falhas de mercado, aí vai o seu posicionamento, né? Até chegar lá nos austríacos, né? Eu já penso, eu tenho essa desconfiança natural, e eu acho que é porque a minha família inteira é de comerciantes, então eu sempre vi o Estado chegando ali para dar uma porrada. Atrapalhar, então, exatamente. Então, assim, é uma desconfiança natural que eu tenho, e acho que é por isso que eu faço tanta questão de que, tá, tu quer meu dinheiro para gastar, então me mostra, me prova que esse projeto é bom, entendeu? Exato. Não vem falando do teu direito, eu tenho direito, não sei. Exatamente. Não tem direito, não. Me mostra que o projeto faz sentido para todo mundo, e aí sim, né? Eu vou te dar essa prerrogativa.
É isso aí. E aí eu acho que nós, que somos economistas, a gente tem uma vantagem, porque a gente trabalha com dados, a gente trabalha com análise empírica, a gente trabalha com análise de impactos, né? Então, isso, com todos os defeitos que podem ter, claro que sempre tem, né? Mas é uma maneira muito mais objetiva e pragmática de avaliar, né? E aí, já não querendo falar mal, mas, assim, eu vejo, né, logicamente, né, uma certa vantagem da análise econômica quando a gente vai analisar questões, por exemplo, de direitos, né? Ah, e quem tem direito? Ah, direito subjetivo, é completamente subjetivo, né? Como é que... E esse que é o papel da análise econômica do direito, por sinal, né? Tá? Legal. Bom, tudo bem. É... Bom, eu vou só fazer uma pergunta curtinha. Você mencionou a questão da vacina. Como está isso em voga, eu Aham. vou te devolver essa pergunta. Quer dizer, é, é liberal, o liberal tem que achar que ninguém é obrigado a tomar vacina ou não deve ser pelo menos convencido a tomar vacina? Ou Ai, a ai, ai. externalidade é importante aí? Pois é, assim, o que eu ensino para os meus alunos, né, é que as externalidades são importantes, né? O grande duro disso é que no mundo real, no mundo real as coisas são mais complexas, a gente precisa saber avaliar, né? Exatamente o benefício-custo, né? O custo, o quanto que, inclusive eu assisti uma aula do pessoal lá do Instituto de Law Economics lá de Chicago, e o cara estava tentando justamente medir isso, o valor, né, da vacina. E aí ele pega, né, o quanto que seria capaz de vidas salvas, né, em contraposição. Na verdade, eu estava mais preocupado com a questão da propriedade intelectual, né, de uma eventual patente, né, algum subsídio que o governo daria, em contraposição com o quanto que custou. Eu acho que para a gente poder responder bem essa questão, a gente precisaria, talvez com a ajuda dos médicos, muito provavelmente com a ajuda dos médicos, né, saber, né, questões técnicas, né, quanto que vai conseguir salvar, e aí tem as estimativas, né, aí tem metodologias para estimar o valor da vida, estatística, né, o quanto que seria, assim, talvez o que também piora a nossa situação atual são as incertezas. Não é uma vacina comum. Não estou falando de uma vacina da poliomielite, né, que foi criada, sei lá, décadas atrás, né? A gente está falando de uma coisa que ainda está acontecendo, experimento, um risco, né? A gente sabe, enfim, eu tô super de novo, né? Com relação a isso, eu tô super, eu entendo um lado e eu entendo do outro, né? A gente ensina, né, nas aulas de que a gente tem que levar em consideração as externalidades, né, negativas de eventualmente você não se vacinar. Por outro lado, a gente precisa também avaliar concretamente todas essas questões, sabe? Então, eu não É. sei. De Não, novo, assim, é aquela coisa de você... Será que o governo agora obriga uma coisa e aí depois na próxima já vai querer obrigar outra, vai obrigar outra? Até onde que vai esse negócio, né? No é. meio de uma situação que tá todo mundo já assim, e agora, meu Deus, né? Assim, existe uma tentação muito grande dos estados pegarem esse poder. Isso é uma discussão que os liberais têm muita preocupação. Agora, primeiro foi o isolamento, daqui a pouco é vacina, daqui a pouco é a educação, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Daqui a pouco você está sendo completamente controlado, né, pelo Estado. E assim, e pelo public choice, né, que é um pessoal que, enfim, estuda os incentivos os políticos, existe toda uma tentação dos estados, dos governantes, cada vez mais, né, terem controle sobre a nossa vida, lógico, né? Mas você A acha que a gente gente está ficar... sendo usado nesse momento Não sei. para avançar uma agenda? Não, isso não. Isso eu já acho too much, né? Eu só acho isso. Eu conheço gente muito próxima a mim que acredita nisso, Também. tá? Mas, pois é, mas eu acho isso um pouco too much, né? Sabe por quê? Assim, eu vivo falando, cara, assim, já fui coordenadora, né? Não precisava nem ter sido coordenadora. Para a gente coordenar 20 pessoas já é um Difícil, né? caos. Imagina controlar 7 É. milhões de humanos, né? Quer dizer, Então, a esse dúvida negócio não de é sobre o agir. desejo, a dúvida é sobre a capacidade de implementação. Totalmente, totalmente. Não, eu não acredito nisso. A gente sabe que, nossa, ser humano, felizmente, né, tem muita criatividade, ainda tem uma possibilidade de se manifestar, pelo menos em países democráticos, né, Uhum, que não vai ser tão fácil empurrar uma agenda, né, concordo. nova, enfim. Vamos lá, vou mudar um pouco de assunto. Você é Uhum, pesquisadora da área de análise econômica do direito, como já mencionou. uhum, Os textos do Coase são dos anos 30. Autores como Williamson e North têm trabalhos de décadas atrás. A minha uhum. pergunta é, o que tem de novo na análise econômica do direito? O que está sendo debatido agora? Olha, eu ressaltaria, assim, logo de imediato, os métodos de pesquisa, né? Então, tanto o Coase quanto
Williamson já, enfim, né, faleceu no começo desse ano, né? Na verdade, o paper do Coase, que é mais, vamos dizer assim, mais aplicado para análise econômica do direito é o de 60, 1960. O de 30, de 20 e tanto, 30 e tanto, 37, né? Ele é mais usado por pessoal da administração, né? Mas todos os textos do Coase, principalmente, eram textos muito descritivos, né? O pessoal até brinca. Hoje ele jamais conseguiria publicar, né? Mas nos anos Num 30, né? jornal. Nunca, né? Então, assim, a metodologia mudou muito, né? Assim, você que trabalha muito com econometria, e eu vi falando isso pro pessoal do direito que não conhece, falei, gente, assim, eu fiz o meu doutorado, o quê? 10, 12, 13 anos atrás. E quando eu tinha aula com o André Portela, né, de microeconometria aplicada, que eu adorava, ele falava assim, todo empolgado, né? Olha, esse paper que publicou na Econométrica, um método super novo. Cara, assim, os alunos da graduação estão aprendendo isso hoje, né? E eu aprendi no meu doutorado com o Eu André, também. todo animado. Pois é, né? Como sendo a última metodologia. Os métodos mudaram. E também, assim, especificamente na área do direito, começou a ter a questão do Big Data, né? Então, para quem faz pesquisas, por exemplo, de decisões judiciais como eu, a gente tem essa possibilidade agora, ao invés de ficar baixando assim, né, na mão, as decisões judiciais, conteúdo, né, decisão por decisão, agora você tem a possibilidade de ter, né, o programazinho que vai lá e extrai os dados da justiça e você consegue compilar muitos dados. Eu acho que esse é um futuro, né, assim, da pesquisa. Com isso, você consegue, por exemplo, entender muito melhor sobre decisões judiciais, comportamento, e aí você consegue associar, né, com resultados econômicos. Hoje mesmo no seminário acadêmico do INSPER, era um seminário de economia, não tinha nada a ver com direito. Veio um cara, um professor de Saint Louis, um americano, né, e ele trabalhou com um brasileiro, e aí basicamente eles pegaram, né, o funcionamento dos tribunais brasileiros, baseado também com Big Data, e cruzou com dados de crédito, por exemplo. Um super paper que foi publicado em 2016, a mesma coisa, né? Ponticelli e Rezende, né? No Quarterly Journal of Economics. Pegaram lá os dados sobre a justiça brasileira, né? E por que Brasil? Porque o Brasil é muito bom, por incrível que pareça. Tem muito dado de justiça no Brasil. Os dados do Banco Central já são bons, todo mundo sabe, né? O americano hoje estava falando também que ele fica impressionado com os dados do Banco Central no Brasil. E aí você consegue combinar um monte de coisa, né? Então, essa parte aí do Quer trabalho dizer, empírico. desculpa a piada, a gente não tem vergonha de esconder os nossos problemas, né? A gente conta pra todo mundo, né? Olha, assim, a vantagem de morar num país com muitos problemas, né, é que tem tanta coisa para você estudar, né? Sempre tem alguma coisa para você fuçar o nariz, né? E aí, enfim. Uhum. É. Mas, sinceramente, em termos de dados empíricos, a gente não tem muito o que reclamar, não. Dá um trabalho do caramba, né? Eu vou confessar que, assim, as pesquisas que eu faço de text mining, e eu não faço sozinha, não. Assim, eu já desencanei. Pô, eu já tive que aprender direito. Agora você vai me obrigar a aprender com programação? Eu procuro coautor, terceirizo. E hoje em dia tá muito Uhum. assim, né? Assim, pesquisas interdisciplinares, coautores interdisciplinares, que eu acho que é super legal também, né? Mas você acha que ao longo dos últimos anos houve uma convergência maior de habilidades e agenda de pesquisa entre o pessoal do direito que estuda economia e entre os economistas que estudam direito? Olha, eu acho que ainda está muito cedo, porque, honestamente, o pessoal do direito tem muita dificuldade, assim, tem, né, uma dificuldade muito grande, principalmente, assim, a minha geração, né, dos 40, até, assim, até dos 30. A nova geração, eu já recebi não poucas mensagens, aí, antigamente, quando a gente ia para os congressos físicos, de alunos de graduação do direito que já têm interesse e têm habilidade computacional. Cara, esses caras vão nadar assim de braçada, né? Bom, E assim, as novas gerações têm muito mais familiaridade, né, com o computador, com programação, e eles vão começar, vai ter uma galera boa aí, tá? Do lado da economia, eu começo a ver também mais interesse. Então, assim, já não me surpreende, antigamente surpreendia, quando eu fico sabendo que alguém na FEA está fazendo mestrado e doutorado sobre decisões judiciais, né? Então, agora no começo do ano, participei de uma banca, foi o último compromisso meu antes do isolamento, que era de uma dissertação de mestrado. O cara fez isso, programou, né, uma dissertação completamente de economia, né? Programou, foi lá, buscou as decisões judiciais e cruzou com dados também do Banco Central, né? Que é uma área que eu acho que é bem interessante. E ficou um trabalho super bacaninha. Então, o pessoal da economia está começando, né? Aí tem o aprendizado também, sempre tem. Quando você cruza, né, a disciplina, você tem que aprender um pouquinho do juridiquês, né, os termos que tem que... De novo, nada que alguém não possa te ajudar, uma coautoria, ou alguém que possa te dar umas dicas, né?
eu acho que no futuro isso vai acontecer com bastante intensidade, felizmente. Ótimo. Você tem um artigo de 2011, que é o teu mais citado, chamado Measuring Efficiency of Brazilian Courts with Data Uhum, Enveloping Analysis, publicado no IMA, sim, o Journal of foi. Management Mathematics. E você Uhum, publicou na revista de Direito Administrativo, neste ano, a versão de uma aham, década depois. Aí eu exato. queria te perguntar se a justiça brasileira é eficiente, o que melhorou, o que mudou, vou te dar essa pergunta, e o que mudou entre uma publicação e outra? Não, claro que não, né? Assim, obviamente que não. O que essa metodologia ajuda, e essa metodologia nem precisa de text mining, tá? Na verdade, é uma metodologia assim mega simples, né? Que foi, enfim, alguns autores, os primeiros autores que usaram isso foram um paper americano e depois um paper norueguês, né? E aí eles começaram a usar essa metodologia que é muito usada pelo pessoal da engenharia da produção para medir eficiência relativa. A vantagem dele é que, assim, quando a gente conversa com o pessoal do direito sempre reclama, não, mas não dá para ficar comparando o Tribunal Brasileiro, a Justiça Brasileira, com a Justiça Americana, nem Argentina, né? Brasil é Brasil. Tudo bem, eu sei que existe a tal da teoria da jabuticaba, mas eu acho que no caso do direito faz um pouco de sentido, né? Porque, assim, como que o processo anda dentro de um tribunal, ele realmente muda muito de país para país. E aí, se ficar comparando que nos Estados Unidos leva não sei quanto tempo e no Brasil leva não sei quanto tempo, você está comparando laranja com banana, né? Assim, realmente, as regras são muito diferentes. A possibilidade de recursos já é um começo, né? Já diferencia muito. Mas o que o Data Envelopment Analysis ajuda é de você comparar dentro de um país tribunais diferentes, né? Aí tá todo mundo dentro da mesma lei brasileira, você pode dizer, olha, os relativamente mais eficientes e relativamente menos eficientes, né? Aí a gente consegue tirar, né? Tá tudo ruim, né? É verdade. Mas desses que estão ruins aí, quem são aqueles que estão menos ruins? Aí você consegue comparar. E a vantagem também é de você poder selecionar benchmarking, né? Então, sei lá, chutando aqui, tá? O Tribunal do Maranhão é péssimo, mas o Tribunal do Rio de Janeiro é relativamente melhor. Poxa, o pessoal poderia simplesmente pega um avião, vai lá para o Rio para entender o que está acontecendo. Que eles fazem, que eles acabam fazendo, né? Eles têm esses feeling, eles não têm a medida objetiva, mas eles têm o feeling. Olha, parece que o Tribunal do Rio de Janeiro é bom. Vamos ver lá o que está acontecendo, né? Então isso ajuda. O que aconteceu nesses? Na verdade, foi um pouquinho mais do que, né? O título é 10 anos, é um pouquinho mais do que 10 anos. Houve uma informatização intensa da justiça, tá? Então, praticamente hoje todos os processos novos são eletrônicos. Você não vai mais ter um papel, né? Então, tudo que sobra de papel, de coisa que está ali por causa da ineficiência, ainda não foi resolvido. Mas todos os novos processos, nas três justiças, né, as principais, né, federal, estadual e a trabalhista, elas são eletrônicas. Então, o advogado ele vai entrar, na verdade, né, eletronicamente, vai ter tudo eletrônico, assinatura eletrônica. O cliente, né, a pessoa que realmente está processando, pode acompanhar pelo sistema da justiça, né, como é que está o seu processo, em que estágio que está, né, qual que é o próximo passo, não sei o quê, de uma certa maneira acompanhar. Essa foi a grande mudança nesses últimos 10, 15 anos. A minha medida, assim, parou justamente no momento em que eu acho, assim, né? Se a gente puder, conversando com as pessoas, de novo é meio feeling isso, tá? Mas, assim, você sabe que toda transição, principalmente para questões mais tecnológicas, tem um momento de aprendizado, né? Tem uma transição de aprendizado. E o pessoal aí, né, o servidor público, principalmente os de carreira, não são, assim, os mais empolgados com a nova tecnologia. E aí já tinha trabalhos, estudos de caso de pessoas que foram ver o que estava acontecendo nos tribunais, os primeiros tribunais que adotaram a tecnologia, que começaram a perceber que, na verdade, a eficiência estava caindo nos tribunais que estavam adotando, né? Quando você Porque chama de aquele cara... eficiência, deixa eu entender, Uhum. são várias coisas ou você está falando especificamente de tempo de julgamento ou de duração do processo? É mais ou menos isso, tá? A gente, na verdade, vai olhar mais como uma medida de quantidade de processos, né, por mês ou por ano, que aquele tribunal vai conseguir julgar, baixar, né? Mas aí, lógico que isso vai impactar na duração, né? Quanto mais, quanto mais entupido tiver aquele tribunal, mais vai demorar, né? E aí, então, você não consegue, eventualmente, né? E aí, menos ele vai conseguir produzir relativamente ao que entra, né? Tipo, o TJ de São Paulo, né, o Tribunal Estadual de São Paulo, ele
é responsável, assim, quase 70% de toda a carga processual, né? Para você avaliar, sai um monte, beleza, uau, produziu um monte, só que quanto que entra? Você tem que levar isso em consideração também, né? Então, relativamente, pode ser que não esteja tão bom assim, tá? Então, isso é mais ou menos que a nossa mensuração de eficiência, o que sai, a quantidade que sai, proporcional ao quanto que entra, ao quanto que tem de estoque, né, parado, que está ali esperando ser julgado, tá certo? Ótimo. Então, foi isso que aconteceu, né? O É, processo eletrônico, acho que talvez daqui a alguns anos, de bem novo, feito. né? Quando os velhinhos se aposentarem e os novos entrarem, talvez a gente tenha uma melhora da eficiência. Mas é uma questão de oferta ou de demanda? Eu digo, quer dizer, o ambiente institucional no Brasil é tão bagunçado que tem muita demanda judicial, ou é uma Aham, questão de oferta das equipes, dos juízes, etc., não serem muito rápidos ou sei lá o quê? aham. As As duas duas. coisas. As duas coisas, tá? A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema de gestão pública, né? Não é só no judiciário, não é só na justiça, em qualquer área, né? Então a gente começa essa discussão dizendo assim que muitas vezes não é só falta de recurso, né? Então eu não compro esse argumento de que tá faltando juiz, tá faltando gente. Às vezes não é isso. Às vezes é treinamento, é capital humano do servidor, do próprio magistrado. E aí tem a grande questão da gestão. Nossa, história que a gente ouve de horrores, assim, de juiz tendo que ficar decidindo, né, quanto papel higiênico compra, não sei quem contrata, secretária, motorista, não sei o que lá. Cara, assim, deixa o cara julgar, entendeu? A questão de gestão pública é um problema no Brasil, aí eu sou o lado da oferta, né? Então, não tem uma gestão profissional, né? Inclusive nos meus estudos, esse aí que você citou, a gente mostrou que, eu mostrei que o Rio de Janeiro é um dos que mais, né, que é um dos mais produtivos. Eles chegaram, assim, a implementar aquela ISO 9001, né? Então, não sei qual que foi o presidente do tribunal que chegou, vamos dar um jeito nessa jossa aí, vamos realmente, né, cuidar da gestão, e aí eles conseguiram realmente gerar um super aumento aí na produtividade, né? E, por outro lado, tem a questão da demanda, né? O Brasil, por N indicadores, é um dos tribunais, um dos países mais litigantes do mundo. Né? Até se comparar com países superdesenvolvidos, superindustrializados, né? Que normalmente são conhecidos como sendo tradicionalmente mais litigantes. Mas o Brasil, em termos de processo per capita, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu palestrei outro dia na JUF, no evento Aham, da JUF, e fizeram uma sim. pergunta que me deixou sem resposta e eu vou devolvê-la para você. Me perguntaram sobre Ah, judicialização da saúde. Quer dizer, putz. eu vou deixar aberto. O que você acha disso? É só um assunto mais complexo que tem hoje. Eu já falei isso várias vezes Eu não sei o que publicamente, tá? responder, então quem sabe você Digitalização sabe. da saúde. Perspectiva econômica. Primeiro, vamos ser bem sinceros, né? Cara, não é nada fácil. Você ser um juiz e receber, né, uma demanda de uma pessoa que está morrendo e que depende de um tratamento caríssimo, né? Que está fora da lista do SUS, fora da lista do convênio, né? Do plano de saúde. Cara, assim, algumas pessoas não vão dormir, né? Depois que se eventualmente você tiver que negar, tá? Só que é muito, assim, aí qual que é a questão? A questão é a questão econômica, né? Recursos são limitados. Se esse recurso de sei lá quantos centenas de milhares de reais e alguns, né, que chegam, até saiu outro dia numa notícia de um tratamento que custa 12 milhões, né? Uma coisa absurda, assim. Esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. E adivinha, vai sair de outros tratamentos, de outras pessoas. Então, claro que humanamente, aí até a economia comportamental vai ajudar, né? Você está olhando para a pessoa, ele está ali na sua frente. Claro que você não vai querer, né, dizer não para ela. Só que, na verdade, quando você diz sim para ela, você está dizendo não para várias outras pessoas fora dos tribunais que vão morrer também por conta disso. É uma escolha de Sofia, literalmente. Eu não quero estar no corpo do juiz, da juíza, mas é para isso que eles existem, né? Para tomar decisões Esse difíceis. desespero eu também tenho. A minha dúvida é: você tem alguma ideia do que poderia ser feito? Quer dizer, teria o juiz ele tem essa capacidade de tomar esse tipo de decisão? Ou ele Ele poderia toma. transferir isso para um Não. comitê ou sei lá o quê? Então, na verdade, as decisões são tomadas com pareceres, né? Existem até comissões dentro, alguns tribunais têm comissões técnicas, né? Que se chama as tais da CONATEC. Ah, São mas é o especializadas. médico, né, que fala. Quer dizer, É, precisa. Agora eu quero saber do isso. orçamento. O custo de oportunidades que você mencionou. Não, aí assim, é o fato da gente viver no planeta Terra, dos recursos serem limitados, né?
E aí, assim, eu acho que no caso do SUS é pior ainda, não que não existe problema no plano de saúde, tá? Porque muitas vezes, em diversos casos, acaba sendo um orçamento municipal. Imagina um município que é pequeno, até médio, com o orçamento que ele tem para a saúde por ano, e aí, de repente, ele vai ter que responder por uma ou duas ou três liminares. Acaba o recurso daquele município para o ano. O que ele vai fazer com o resto dos hospitais, das outras coisas? Não sei, não sei. Né? Ele vai, por conta disso, ele vai pedir mais ajuda para o governo federal? Cara, o governo federal está com o mesmo problema. Né? Então, é cabeludíssima essa questão. É muito complicada. Eu também não sei. Se alguém souber, deixa no comentário aqui qual que é a solução para isso. Pois é. Vamos lá. Você publicou em 2019 com o Guilherme Fowler e a Silvia Morales e o Leandro Pongelup o artigo Indigenous Land Demarcation Conflicts in Brazil. Has the Supreme Court's decision brought instability no European Journal of Law Economics? A minha pergunta é, e aí, demarcação de terras indígenas gera alguma instabilidade institucional? Na verdade, a gente estava conversando com uma literatura que existe na área de Law Economics, né, exatamente sobre essa questão. Será que as decisões das cortes superiores, né, elas servem como uma sinalização para ajudar, inclusive até a reduzir, né, conflitos nas cortes inferiores? E aí, países como o LOC tem jurisprudência, né, consolidada, você segue. Não, a resposta é não, né? E de novo a gente não é nenhuma, assim, foi interessante, né? O nosso resultado, especificamente no caso dos conflitos de terra, porque até então, aquele caso da Raposa de Serra do Sol tinha sido o caso mais complexo que o STF julgou. Isso foi antes do mensalão, né? Antes do mensalão, antes da Lava Jato, né? Não tinha sido o caso mais longo, foi super televisionado na época, a imprensa, né, super em cima, a população acompanhando, né? Aquela coisa de noticiário de Jornal Nacional. E aí você espera, né, que uma decisão de um caso tão impactante quanto esse fosse dar algum tipo de sinalização e fizesse com que os juízes, né, das segundas instâncias inferiores, fossem seguir mais ou menos, né, o que foi decidido. Mas não. Você criou assim mais variação, mais heterogeneidade, né, na maneira de interpretar a decisão sobre esse caso, conflito de terra de indígenas com produtores rurais, né? E assim, não é surpresa para quem estuda essa literatura, né, de sinalizações da Suprema Corte. Muitas vezes não acontece, mesmo em casos que são paradigmáticos, enfim. Bom, tudo bem. Eu vou entrar no assunto STF. A gente tem um STF mais ativo hoje em dia e as pessoas conhecem mais os ministros do STF do que o meio de campo da seleção brasileira, né? Isso é reflexo de algo positivo? Não, não acho. Eu acho assim que isso mostra, na verdade, essa é a minha opinião, tá? Mas eu acho que eu estou bem acompanhada, até para o pessoal que estuda, né, os juristas que estudam muito STF, né? Então, estou lembrando aqui de algumas obras, por exemplo, do Oscar Vilhena, né, que é professor da GV aí, daqui de São Paulo, né, que é um grande estudioso, ele tem, né, vários trabalhos. Lá no INSPER a gente tem o Diego Werneck, né, que era da GV do Rio e agora veio para o INSPER. Então, assim, você acompanhando o trabalho que eles, uma perspectiva bem jurídica, né, eles já dizem que isso não é um sinal. E, para mim, assim, nos estudos que eu fiz do judiciário, o judiciário sempre começa a aparecer muito em cena para preencher lacunas deixadas pelos outros poderes, né? Tripartição de poderes, aquela coisa. Se um dos poderes, eventualmente, não está cumprindo bem o seu papel, ou deixa as lacunas por algum motivo, intencional ou não, o judiciário tem que chegar e tem que interpretar, né? A lei não é clara, vai gerar conflito na sociedade, quem resolve conflito na sociedade? O judiciário, né? E o STF é só, né, a última instância do judiciário. Então, na verdade, assim, é um resultado muitas vezes intencional, de um legislativo que quer muitas vezes lavar as mãos para poder, né, ganhar o seu ciclo lá de conquistar seu eleitorado, para não ter que chatear o seu eleitorado, né, que eleitorado tem muita gente que pensa diferente. Aí você não quer tomar uma decisão polêmica, você cria uma lei super vaga, né? E aí depois o judiciário, o STF vem para decidir, né? Então, de uma certa maneira, é culpa até do próprio legislativo. E também, logicamente, do executivo, o próprio executivo, e no Brasil isso é muito comum, né? Assim, o próprio Estado, né, criando leis que são anticonstitucionais, que violam direitos, né? Que, enfim, tá?
discutir o que é direito e o que não é, das pessoas, né, é muito subjetivo, a gente já sabe, né? Mas quando você pode ter leis que sejam melhores ou piores nisso, ou seja, que dão mais segurança jurídica ou menos segurança jurídica, né? E aí a gente tem um monte de políticas, né? Que você olha, meu Deus, como é que pode o Poder Executivo adotar uma política como essa, tá? Acho que o cúmulo, né, foi o confisco da poupança pelo plano Collor, né? Aquilo foi assim, o ápice da história. Espero que a gente nunca chegue perto de novo. Mas assim, todo dia, todo mês, né? Você vê o governo criando regras que violam de uma certa maneira. E aí você precisa chegar ao STF e analisar. A questão penal é um pouco essa também, né? Assim, vem e vai, vem e vai. E aí o governo cria uma política e meio que contradiz, né, o que está na Constituição. Aí vem a lei, o Código Penal, um monte de lei, né, que eventualmente alguém vai ter que chegar e dar uma palavra final. O problema é que o nosso STF tem aproveitado, né, dos holofotes, né, da política para exercer, lógico, como, né, qualquer poder, como qualquer pessoa também, né, eles querem ser o holofote, né, ter um poder discricionário de tomar uma decisão de exercer o seu poder, né, com as consequências que a gente já sabe, né. Mas eu vou continuar nesse ponto. Quer dizer, Uhum. a gente tem tido, ao longo dos últimos anos, uma questão, um problema de representação política, né? Isso vem lá antes de 2013, as pessoas nas ruas, ninguém acredita, confia mais no seu representante É, político, e é. as mídias sociais não facilitaram isso, né? Quer dizer, Não. esse movimento se degradou. Uhum. A minha pergunta é: você acha que a gente vive um período de maior instabilidade institucional e isso faz o STF ter mais voz? Renan, eu estou pensando aqui, eu acho assim que não é um problema unicamente brasileiro, né? Porque essa Uhum, questão das redes sociais, de uma certa maneira, ela é internacional, sim. global. E a gente vê também a gente vê essa polarização, né, na política ideológica no Brasil, Estados Unidos, Europa, né? E aí, no caso do Brasil, pelo path dependence, né, pela trajetória histórica, você acaba colocando muito essa responsabilidade em cima do STF, né? Eu acho que é tudo assim, é tudo resultado de um mesmo movimento, sabe? Mas eu acho assim que algumas coisas que representa o fato das pessoas terem mais acesso à informação, mas nem sempre uma informação confiável, né? E esse é o problema das redes sociais. E aí você polariza, porque, claro, os seus amigos da sua rede são sempre, né, favoráveis a você. Se não forem, você deleta, você exclui, né? Então você fica lá cada vez mais convicto daquilo que você está dizendo. E aí, como eu digo, assim, eu sou cientista, mas eu tenho uma visão que eu tento ver assim, o próprio calcanhar de Aquiles da ciência. A ciência empírica hoje, né, a gente consegue encontrar assim, poucas certezas e mais incertezas, né? Tanta coisa que nós, como economistas, né, Renan, a gente já viu trabalhos que um fala que vai para a direção sul e outro fala que vai para o norte, né? Já dei exemplo aqui nessa nossa conversa hoje. Então, você já fica muito meio assim, precisa estudar mais, precisa ver mais a validade da metodologia, dos dados. Só que o seu grupo, né, tá naquela convicção de que é aquilo e você vai. E aí você meio que relaxa. Imagina nós que somos acadêmicos, agora imagina as pessoas que não são acadêmicas. Sim. Você fica super influenciada por aquilo, aquele viés, né? A pessoa da economia comportamental fala, o viés da confirmação. Você só presta atenção e só dá valor àquelas teses, trabalhos, notícias que vão a favor do que você acredita. O viés da confirmação, né? Então, e aí as pessoas ficam cada vez mais polarizadas. Porque eu tenho certeza que eu tô certa, né? Eu tenho certeza absoluta. O resto, né? O cara lá é um idiota, né? É um anti-ciência, é um irracional. E aí você vai polarizando, você vai polarizando. E aí chega assim, isso no mundo social, no mundo da polícia, precisa de um poder para resolver isso. Não vai ser o legislativo, porque o legislativo precisa da próxima eleição, precisa do resultado da próxima eleição. Ele não vai entrar nessa disputa, né? Quem vai ter que eventualmente resolver é o judiciário, é o STF, na sua última instância, o STF.
Só que o STF também é feito de humanos, né? Claro que são pessoas que a gente espera que sejam mais, né, esclarecidos, se baseiem mais em ciência, né, em literatura, mas pode ser que às vezes não. De novo, o povo que vai explicar. E eles têm lá os interesses políticos deles também. Sabe-se lá o que acontece nos corredores de Brasília, né? Então, e aí é isso, né? É esse o mundo que a gente tem. Um caos, né? Em que você tem um poder que precisa tomar uma decisão por conta da evolução histórica, sociológica, política do país, ele acabou tendo esse papel de ter que resolver esses conflitos no mundo extremamente polarizado, inclusive dentro da STF. Eu tenho minhas dúvidas se é causa ou consequência, quer dizer, essa exposição é causa dessa estabilidade que eu mencionei, ou se o fato de mudar, né, a posição do STF sobre prisão em segunda instância em tão pouco tempo, se isso também gera instabilidade, né? Eu fico com essa dúvida na cabeça, eu realmente não sei. Pois é. Tudo bem. Luciana, por que a gente gosta tanto de lei no Brasil? Eu digo, Nossa. quer dizer, tem lei para peso de mochila de aluno na escola. De onde vem isso? Quer dizer, a gente precisa de uma lei. A gente sabe desde do Becker, né? Que o que pesa para alguém cometer um crime é a pena esperada, né? Quer dizer, e o benefício. Quer dizer, não só o tamanho da pena, mas a probabilidade de eu sofrer a punição. Por que a gente tem essa percepção tão forte sobre a lei, você acha? Olha, eu acho, sim, várias questões, tá? Primeiro, nós, como povo, também acreditamos muito de que o Estado vai salvar a gente, né? Eu chamo isso de uma obsessão doentia que a gente tem pelo Estado, né? Meio masoquista, né? Esse é o seu nome? Logo o Estado Obsessão brasileiro. doentia. Mas é um pouco isso, porque o Estado brasileiro, desculpa, só ferra com a vida da gente, né? Mas para qualquer coisa, a gente acredita que o Estado vai salvar a gente. Então, muito essa confiança de que eu preciso de leis, isso só é um círculo vicioso, porque você cria um monte de lei que obviamente não vão ser cumpridas, credibilidade das leis é zero praticamente, do enforcement da lei, assim, haja polícia, né, para garantir todas as leis que são criadas no Brasil. E aí vira um círculo vicioso, é uma lei, né, que não vai pegar nunca, só para ficar bonito, Essa né? coisa da lei pegar também, né? Exato, nossa, isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, né? Lei pegar, as leis que pegam no Brasil sei lá, 1%, menos do que isso, né? E aí também, claro que tem. Aí eu já estou olhando para coisa bem próxima, né? Tipo, vereador tá aqui do meu lado, né? Eles também gostam de posar de heróis, né? Então, eu vou criar uma lei para resolver a sua vida. Aí você vota em mim, né? Então, esse ano a gente tem eleições municipais, né? E eu acompanho um pouco, assim, eu fiz um trabalho que nem, assim, foi com cientista político, a gente acabou criando um indicador justamente sobre isso, qualidade legislativa. E aí eu estou tendo essa oportunidade agora de estar trabalhando com o Observatório Social, que é uma ONG que justamente vê a qualidade aí das câmaras municipais lá de Palmas, né, capital de Tocantins. E eles estão me contando, assim, a gente está cansado de ver, né, o quanto que os vereadores se aproveitam, né, criam uma lei e falam, olha, fui eu que criei. Isso aqui é uma lei completamente espatafúrdia, né, que cria custos. Nessa linha dessas leis ridículas que você estava mencionando, passou no finalzinho do ano passado uma lei em Santa Catarina, no município de Santa Catarina, de novo é coisa de vereador, né? Limitando a quantidade de pessoas que pode ter no aposento das casas, das residências. Você vai fazer o quê, meu chapa, né? Então só pode ter 2 adultos no cômodo da casa e 2 crianças no máximo. Se não tiver, faz o quê? Exato, assim. Mata. E eles são sérios, né, para passar uma lei como essa. Então, eu acho que é uma combinação, né, da população que, de maneira geral, está esperando lá o Salvador. Estava brincando outro dia que Portugal ficava esperando a volta de São Sebastião e o Brasil fica esperando o Salvador da Pátria, né? Então, que vai salvar todos os males, como? Com imposição de lei, um Estado, né, aquele Estado que vai cuidar de mim, meu paizão, né, e vou criar um monte de lei maravilhosa que vai salvar todos os problemas do mundo. E, por outro lado, claro que os políticos também se aproveitam disso. A gente tem que dizer, né? Acho que criando leis que aí eu posso vender para o meu eleitorado que eu estou trabalhando, né? Eu tive uma conversa alguns episódios atrás com o professor Marcos Fernandes, da FGV, meu colega, e eu perguntei para ele sobre uma coisa mais ou menos parecida, quer dizer, por que a gente gosta tanto de colocar as coisas na Constituição, né? Isso é positivo, né? Ele veio com um argumento que talvez seja positivo para evitar custos com rent seeking. Qual é a sua visão disso? Olha,
poderia ter seu lado positivo se elas fossem realmente garantidas, né? E aí a questão da Constituição brasileira é que tem um monte de coisa lá que são princípios, né? Não são exatamente regras, né? Então é um princípio, todo mundo tem direito, né? A vida digna, saúde, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Na hora de você executar isso, você fez a pergunta da judicialização da saúde. Boa parte das ações que entraram, né, para da judicialização da saúde se basearam nesse artigo nesse inciso, né, que fala dos artigos relacionados ao direito à saúde, né, que era uma coisa assim, né? Poxa, claro que todo mundo tem direito à saúde, né? Se você está falando que a pessoa não tem direito à saúde, você mata ela logo que ela nasce, entendeu? Você aborta ela, né? Que a maioria dos países é contra. Então, assim, é óbvio, para que você colocar um negócio desse e você saber... Aí tem toda uma explicação histórica que eu não quero entrar, tá? Por que a Constituição acabou tendo essa cara que tem a Constituição de 88, né? Então, assim, é muita coisa assim, um desenho de um mundo ideal, né? Assim, é um país lindo, né? Mas a gente não tem a menor condição, nem material e nem de enforce, né, de fazer a lei valer, né, de ir atrás e realmente checar que está tudo funcionando, né. Então, é uma visão muito do direito, né, o direito brasileiro, as ciências humanas no Brasil, né, elas são muito voltadas para um mundo ideal, um mundo normativo e não um mundo positivo, tá? Acho que essa é uma das críticas, talvez, que eu tenho, assim. Eu acho que a gente, tudo bem, a gente sempre tem um lado normativo, né? A economia também tem um lado normativo. A gente quer chegar em algum lugar. Mas a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo com uma análise mais positiva, ciências humanas no Brasil, ciências sociais aplicadas, né? Quais são efetivamente os problemas, quais são as limitações, onde que a gente consegue chegar, né? Com os recursos que a gente tem, com, sei lá, a população que a gente tem, com a política que a gente tem, onde que a gente consegue chegar. Né? Isso gera um problema, uma bomba orçamentária, né? Quer dizer, eu vou colocando na Constituição que funcionário público não pode ser demitido mesmo com queda de receita. Eu não posso baixar salário nominal. Eu não posso fazer uma série de coisas. Tudo é de graça. Saúde de graça, educação de graça, transporte de graça, tudo de graça. Aí eu pego o Fundeb novo, que é até uma política importante, claro, mas você coloca na Constituição também, quer dizer, você engessa a mão do gestor público. A gente tem medo da política e por isso a gente coloca tudo nas leis? Não sei, Renan, não sei, eu não acho que é isso, não. Eu acho assim, que é muito confundir, sabe? Um mundo ideal, com o mundo que a gente quer chegar algum dia, talvez, né? Se a gente conseguir chegar nesse país um dia, a gente pode ir para o paraíso, acabou nossa missão na Terra, né? E as maneiras efetivas da gente conseguir chegar, né? Onde que a gente consegue. Né? Então, assim, é que nem pensar um plano estratégico de longuíssimo prazo da empresa com o que ela consegue no próximo ano, as metas do próximo ano, né? Guardadas as devidas proporções, a gente precisaria fazer isso, né, para o nosso país. O que a gente consegue alcançar dentro de uma geração? Né? Qual que é a melhor maneira de fazer? Aí talvez que é a pergunta, qual que é a melhor maneira de fazer as políticas para melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar um monte de coisa que a gente sabe que tem que melhorar. Excelente. Luciano, quero agradecer muito a tua presença aqui. Acho que a gente bateu um papo bem bacana sobre vários assuntos. Seja bem-vinda para voltar mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que, né, tenha atendido aí a expectativa. Com certeza. Raio X Econômico fica por aqui mais uma vez. Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos falar do projeto para mais gente, para a gente conseguir expandir essa iniciativa. Agradeço a presença de você até aqui. Você pode conferir o produto no YouTube e também a versão na íntegra no Spotify. Até mais!